Meu nome é Luiz Alberto Nogueira, eu tenho 19 anos, eu estudo engenharia na PUC do Rio de Janeiro. Com muito orgulho, eu faço parte do time da Brasil Conference. E eu queria chamar aqui para cima o moderador desse painel, importantíssima parte do nosso time, ele que é engenheiro mecatrônico, atualmente cursando o MBA no MIT. Senhoras e senhores, deem boas-vindas para Heitor Martins. Boa tarde a todos. É uma honra poder moderar esse painel. O objetivo desse painel é explorar o que é necessário para criar e crescer negócios no Brasil, abordando desafios para se inovar no país e quais caminhos empreendedores podem seguir para alcançar o sucesso. Para isso, nós trouxemos empreendedores de setores diversos e com empresas em diferentes fases de maturidade para discutir aqui com a gente. Então, primeiramente, eu gostaria de chamar para a mesa o João Ricardo Mendes, que é cofundador e CEO do Hotel Urbano, uma agência de viagens online com foco no mercado brasileiro e da América Latina. O João começou a empreender quando saiu da faculdade de Direito para abrir uma empresa de e-commerce em 2006. Em seguida, gostaria de chamar Gabriel Benarros, que é um empreendedor e fundador da Ingresse, uma plataforma de ingressos sediada em Manaus que utiliza redes sociais para alavancar suas operações. O Gabriel estudou economia em Stanford e sua empresa foi incubada na 500 Startups, que é uma importante aceleradora aqui dos Estados Unidos. Seja bem-vindo. Em seguida, eu gostaria de chamar a Cristiana Arcangeli, que é empresária do ramo de cosméticos e alimentos funcionais. Cristiana também é apresentadora e apresenta atualmente o programa de empreendedorismo Shark Tank Brasil. Ela é fundadora de 4 empresas do setor de cosméticos e em 2010 lançou a Built-in, que é uma empresa de alimentos cosméticos. Por fim, eu gostaria de chamar ao palco Stélio Tolda, que é COO e vice-presidente executivo do Mercado Livre. Anteriormente, Stélio acumulou experiência em diversas instituições financeiras, possui MBA da Universidade de Stanford, mestrado e graduação em Engenharia Mecânica na mesma instituição. Primeiramente, eu gostaria de começar pedindo para cada um de vocês compartilhar um pouco a sua história da sua empresa e, ao fim, compartilhar uma decisão difícil que você teve que fazer, como você pensou sobre ela, o que aprendeu. A Cristiana uma apresentação, acho que um pouco mais detalhada, né? Então, acho que a gente pode começar, a gente pode deixar você, ao final dessas 3, você faz a sua apresentação, conta toda a história da sua empresa e responde essa pergunta. Tá bom. Pode começar quem se sentir mais à vontade. Pode ser o João, por favor. Ou o Gabriel. Não tem problema com o outro. Bom, primeiro, parabenizar vocês, Heitor, todo mundo pela iniciativa. É um evento totalmente fora de sério. Eu acho que a gente está fazendo aqui é muito maior do que esse espaço de tempo e essa reunião de pessoas. Eu acho que tem um impacto maior e acho que estou falando de todo mundo quando eu falo, a gente está muito honrado e feliz de estar aqui ajudando um pouquinho, né? Melhorar um pouco as coisas para o Brasil. Falar um pouco da minha história, resumir rápido e depois decisão difícil, né? Eu sou de Manaus, então sou quase do Brasil. Eu não sabia que eu queria empreender porque eu não sabia que empreender era uma opção de carreira. Eu cresci, acho que como muito brasileiro, achando que só tinham 3 coisas que você podia fazer, né? Ou você era médico, ou você era advogado, ou você era engenheiro. E eu não necessariamente me identificava com nenhuma das 3, tanto assim. Na época que eu fiz ensino médio, você tinha a opção de fazer as provas do 3º ano com antecedência. E se você passasse, você tinha o direito de exigir que a escola te desse seu diploma. Era o adiantamento de série, que eu acho que hoje nem é mais legal fazer isso. Mas eu fiz isso, eu fiz o vestibular. Aliás, ano passado atrás, para fazer, você tinha que ter passado no vestibular de uma federal, né? Então eu fiz o vestibular para medicina na Federal do Amazonas. Não porque eu queria ser médico, mas porque minha mãe, quando eu falei para ela que eu queria fazer vestibular, ela postulou que seria para medicina. Então eu fiz para medicina. Fiz o adiantamento de série e me formei um ano antes. E aí eu, entrando na faculdade de medicina, cheguei até a fazer algumas aulas, mas demorei 17 minutos para entender que
não era medicina que eu queria fazer. Comecei a procurar, fiz vestibular para Direito, entrei na faculdade de Direito, também não me identifiquei necessariamente, só estava em Engenharia. Quando, acho que foi o meu padrinho que falou, olha, Gabriel, dá uma olhada nas faculdades americanas, que lá você consegue fazer várias aulas e explorar várias matérias para depois para declarar o seu major. E eu achei animal isso, porque, assim, pensando em retrospectiva, né, como é que você espera que um garoto de 16 anos, que nunca olhou histologia, nunca estudou medicina, vai decidir que vai ser médico pré-faculdade? Como é que você espera que alguém nunca fez engenharia álgebra linear vai decidir que vai ser engenheiro civil? É uma expectativa muito grande, uma escolha muito importante. Eu acho que, nesse sentido, o sistema americano tem uma vantagem com a gente, que é deixar a gente experimentar mais um pouco, antes da gente escolher. Eu não conhecia nada de faculdade americana, do Vale do Silício. O meu inglês se resumia às aulas do cursinho e ao PlayStation 2. Quando eu entrei na faculdade, é até engraçado, porque eu tinha aprendido grande parte do meu vocabulário estudando para SAT, né? Então eu tinha as palavras básicas, né, que era tipo chair, table, ou então eu falava cantankerous. Só achava que era de Marte, sei lá. Eu comprei uma revista junto ao meu pai, a gente foi a uma banca de jornal e comprou o ranking das faculdades norte-americanas e literalmente a gente fez o processo para as 20 faculdades da página. Aprendemos um monte de coisa no processo, viramos o ano novo, isso eu lembro bastante, fogo de artifício lá fora e a gente fazendo documento para mandar para a faculdade. Valeu a pena. No final daquele ranking, 3 disseram que não, e da quarta para baixo todas disseram que sim, e foi engraçado isso porque na minha cabeça aquele era um ranking absoluto, né? Eu não sabia, eu lá em Manaus com 17 anos de idade, não sabia que aquele ranking variava todo mês, todo ano, e tinham várias fontes, e elas eram ranqueadas diferentes. Para mim aquele ranking era uma referência totalmente absoluta de qualidade de faculdade. Então quando eu entrei da quarta para baixo e da terceira para cima não, na minha cabeça eu falei, cara, eu sou obviamente um aluno nível 4. É essa aqui, se chamava Stanford, né? Então eu vou para essa Stanford aqui. Eu não tinha condições de pagar pela faculdade, então a faculdade me informou que tinha uma turma em São Paulo que ajudava Kids Like You, uma tal de fundação, na época eu falava com um tal de Jorge Paulo, Beto e Marcelo. Aí eu fui a São Paulo conhecer esses caras, eu pedi, me ajuda, eu preciso entrar na faculdade. Foram mega flexíveis comigo, deixaram a gente fazer o processo seletivo inteiro em alguns dias, porque a gente não tinha condições de ficar indo e voltando entre Manaus e São Paulo. E graças à ajuda da fundação e parte também da faculdade, que me permitiu uma bolsa de estudo, se eu trabalhasse no campus, eu consegui ir para Stanford. E lá eu conheci o que era o Vale do Silício, o que era tecnologia, empreendedorismo, e, cara, me encontrei lá. Muita exposição a projetos legais, né, de tecnologia, que foram empreendimentos importantes. Eu lembro do nosso primeiro... Heitor, me corta se eu estiver falando demais, por favor. Eu lembro do nosso primeiro jantar de brasileiros, nós éramos 7 no total, e eu lembro que tinha um garoto fazendo um aplicativo de fotos, né? Ele tinha feito um negócio meio Foursquare, não tinha dado muito certo, então ele resolveu colocar as fotos dos lugares onde ele estava. Melhorou, mas não deu muito certo, até que o co-founder dele, que tinha ido fazer um curso em Florença, e tirou umas fotos com uma câmera Leica de filtro estourado, e gostou do efeito na foto. E teve a ideia de recriar aquele filtro para as fotos do aplicativo dele. Chamou aquele filtro de X-Pro, era o Instagram. Eu lembro que um ano depois, um garoto chamado Eva me contou que estava fazendo outro aplicativo de fotos, e eu falei, cara, Eva, esquece, já tem o Instagram, esse negócio o Mike já acertou esse negócio aí. Ele falou, não, Gabriel, minha ideia é diferente, a minha foto some. Eu achei a pior ideia do mundo. Cara, a foto some, cara. Próxima vez que alguém me dá um aplicativo de foto, eu vou investir na hora, sei lá. Não sei o que vai ser o próximo. E isso foi me contagiando. No último ano, eu decidi que eu queria empreender. Eu estava envolvido com eventos já há algum tempo, sempre foi uma maneira que eu gostava de atuar para ganhar dinheiro, para trabalhar. Eu fui social manager lá no meu dormitório, e eu comecei a fazer um monte de eventos durante o ano, fiz mais de 100 no meu último ano. Queria muito voltar ao Brasil,
sempre senti uma vontade de criar impacto aqui, e sempre tive muita paixão por eventos, por proporcionar experiências e unir as pessoas. Então, a Ingresse, que é a empresa onde eu trabalho hoje, é um mix disso, né? É uma plataforma que permite que você encontre bons eventos e tenha acesso a eles. Então, o que a gente faz hoje é proporcionar essas experiências para as pessoas. A empresa cresceu bastante, hoje temos alguns investidores muito legais com a gente junto ao projeto, e uma das coisas que a gente quer trazer é não só disruptar o mercado de eventos, tecnologia, mas também passar um recado claro que dá para fazer uma empresa usando venture capital, com boas práticas, sem jeitinho, sem enrolação, com elegância, com mérito, com profissionalismo. Então, acho que essa é uma missão que anda de mão dadas com a nossa missão no mercado de eventos para a Ingresse. Em resumo, é isso. Legal. Bacana. João, você quer... Desculpa, decisão difícil. Decisão difícil. Agora vai ter que ser resumida a decisão difícil. Sim. Cara, eu acho que uma grande decisão, assim, um grande trade-off que você tem ao empreender é que você vai descobrir um lado das pessoas e do mundo que não é um lado tão bonito. Você é exposto ao melhor, mas você também é exposto ao pior das pessoas quando você monta negócios. E para mim, internamente, vindo de um lugar como Stanford, que é basicamente um parque de diversões, um resort, né? Você tem criação, você tem um monte de coisa legal acontecendo, mas é uma qualidade de vida muito alta, onde você está tendo discussões intelectuais, etc. Foi um trade-off difícil, porque é fácil você querer continuar a evitar esse lado mais sombrio das coisas e querer ficar meio que na nuvem, não ter contato com o mercado, e muitas pessoas optam por isso. E para mim foi difícil abrir mão disso, para meio que entrar na lama, trabalhar, botar a mão na massa, mas no final das contas isso que vale a pena, né? Mas é uma decisão que eu acho que pessoalmente tem um custo muito alto. Obrigado. João, quer compartilhar com a gente sua história, por favor? Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou o João Ricardo, sou fundador do Hotel Urbano, que é uma agência de viagem online. Eu comecei a empreender em 2005, 2006, fazer faculdade de Direito, faculdade pública. Minha faculdade, em 18 meses, entrou em greve 2 vezes, greves longas. E eu sempre viajava quando ela entrava em greve para algum lugar, arrumava um curso para fazer. E fui para Londres, voltei, a internet já estava bombando, falavam de e-commerce e tal. No Brasil só tinha Americanas e Submarino e Mercado Livre. E eu falei, botei na minha cabeça, vamos entrar nesse negócio. A gente não sabia programar, não sabia nada, conhecimento técnico muito baixo. Meu irmão fazia faculdade particular. E eu fiz meu irmão largar a faculdade, ele era um pouquinho mais conservador que eu. Não foi difícil decidir não voltar para a faculdade, porque me frustrava um pouco. As melhores mentes lá, os alunos mais brilhantes da minha faculdade, queriam ir para concurso público, queriam ser promotores, procuradores, juízes, e muitas vezes não era nem por ideal, era mais por conforto. Eu queria trabalhar 10 meses por ano, ter 2 meses de férias e ter um salário, consigo ter uma vida legal para sempre. Eu achava aquilo um pouco pacato, assim, eu não me via, me via meio que um estranho no ninho, e não voltei numa dessas viagens. Fui morar, essa segunda foi na Itália. Quando eu voltei, falei, vamos empreender, e começamos a vender no Mercado Livre. A gente foi um dos maiores vendedores do Mercado Livre do Rio de Janeiro. Era uma loucura, dentro da minha casa. Em 2006, a gente fez um e-commerce que era tradicional, aquele modelo de B2C, americanas.com, e é um modelo bem complicado, não deu certo. Em 2011, meu irmão, na verdade, ele teve a ideia de fazer uma agência de viagem online, porque na época no Brasil e Latam só tinha Decolar, que era focado em aéreo, era um mercado muito concentrado. O mercado de hotel é pulverizado, são 85% dos hotéis no Brasil são independentes. Metade desses hotéis não tem nenhum site. E dos que tem site, menos de 10% tem um motor de reserva no site. E a gente viu o Booking, que é um exemplo grande, aí, um dos maiores retornos do S&P 500 nos últimos 10 anos. Começou na Europa, que era um mercado muito parecido, um mercado pulverizado.
gente começou indo de hotel em hotel, a maioria não tinha nem internet, a gente dava um 3G para os caras e começou a aumentar o volume de venda desses caras. Então, é um business difícil, a indústria hoteleira, principalmente no Brasil, tem uma sazonalidade muito grande e a gente começou a dar visibilidade para esses hotéis. Então, casos que um hotel pequeno ou grande tinha uma ocupação de 20%, 25%, vivia endividado, a gente, através da internet, da tecnologia, né, que é fazer mais com menos, aumentar a penetração e a relevância desses caras e tornar o negócio deles bom. E a gente vem improving, né, melhorando, tentando melhorar desde então. Uma decisão difícil foi em 2015, a gente teve uma oferta hostil e tirou a gente do controle da companhia, era um controle compartilhado, e o co-controlador acreditava que a empresa precisava de uma, que eles chamavam de gestão profissional, não de dois moleques, um de 20 e poucos anos, outro de 30, tocando a empresa, e até o Stélio era do nosso conselho na época, ficou do nosso lado, diga-se de passagem. Mas é normal, aconteceu, a gente foi para o conselho por quase um ano, voltam a me perguntar, vocês ficaram quanto tempo fora? Um ano, eu falo, não, a gente ficou 296 dias, eu contei os dias, a gente conseguiu voltar ao controle da empresa, e essa foi uma decisão difícil, porque voltar, a gente estava assumindo uma empresa que estava, reassumindo uma empresa que estava em problema, estava sem alma, não tinha mais aquele espírito de startup. Eu acho que tem que ter esse espírito sempre. Inclusive, a gente foi proibido de chamar a gente mesmo de startup. Pô, a gente tem 700 funcionários, a empresa já fatura valor alto, a gente não é mais startup. Não, startup não é tamanho, é DNA, né? E foi uma decisão difícil voltar, porque a gente voltou para uma empresa que muitos talentos tinham saído, tinha virado uma empresa bem burocrática, um desenvolvedor de 20 anos de idade, que é muito bom, dezenas de exemplos, tinham que pedir bênção do Papa para fazer um deploy, ou seja, você pega um garoto desse super bom, você está acabando com a criatividade dele, conversando com pessoas mais experientes que eu, que a gente escuta bastante, a perguntar, vocês conseguem levantar essas pessoas? E a resposta era que eu não sabia, nunca tinha passado por isso, então não sei. E a gente ficou 10 dias visitando a empresa, tentando decidir se a gente ia voltar ou não, e resolvemos apostar. E mesmo que na dúvida, se a gente ia conseguir trazer a alma, né? O que faz o negócio é a alma, e a empresa achou que era grande. Quando a empresa vira uma empresa grande, vira decadente. Então ficou um monte de, aspas, executivo lá, 9 às 6. Não pessoas apaixonadas, não pessoas que viram noite, não pessoas que querem construir algo bacana. E 3 semanas depois de a gente voltar, eu tive a certeza que a gente tinha acertado, que as pessoas boas podiam voltar a ter sangue nos olhos de novo. Uma madrugada, a gente pegou um bug lá, um bug sério no site, e começamos a falar, programador, produto. Eu sei que era 2, 3 da manhã, eu desci para ir no Bebelanche, não sei quem mora no Rio conhece, para pegar um açaí. Quando eu voltei, tinham 396 mensagens. Todos os nossos programadores estavam acordados, resolvendo problema. A gente resolveu umas 6 da manhã, e eu vi ali que eu tinha acertado em voltar, mas foi uma decisão difícil. Bom, eu sou Stélio Tolda, sou CEO do Mercado Livre, mas antes disso, também tive, assim como o Gabriel, em Stanford. E eu tive numa época anterior a ele, né, numa geração, de repente, apesar de eu ser novo, né, Gabriel é um pouco mais novo. Mas nessa época que eu tive, Stanford talvez não tivesse a projeção que tem hoje, global, mas certamente já tinha nos Estados Unidos como berço, né, do Vale do Silício e da tecnologia. Eu fiz engenharia mecânica em Stanford. Na época não se chamava o meu mestrado assim, mas
seria o equivalente à mecatrônica hoje também. E de lá eu saí para trabalhar no Vale do Silício, numa empresa que serviu depois como precursora do padrão Wi-Fi, né? Ela trabalhava com transmissão de dados sem fio. Para vocês verem, então, o quanto eu sou anterior aí ao Gabriel. Mas o interessante é que, apesar de viver nesse contexto de tecnologia, não necessariamente eu me imaginava empreendedor. E curioso, porque o meu pai era empreendedor, tinha empreendido a vida inteira, e não era algo que eu imaginava que eu tivesse comigo. Eu menciono isso porque às vezes a gente não se dá conta daquilo que você traz consigo, né, daquilo que você aprende ao longo da vida. E eu acho que todas as experiências que a gente tem, elas nos preparam para os momentos. Voltei para o Brasil, voltei porque justamente meu pai estava doente. Essa já é a decisão difícil, uma primeira decisão difícil, voltar ao Brasil, né? Você está embarcando aí numa carreira que você imagina de sucesso. E ao voltar ao Brasil, eu mudei de foco, fui para finanças. Não me arrependo nem um pouco. Ali eu aprendi sobre o mundo dos negócios. Tudo que eu aprendi de tecnologia, eu não aprendi de negócios, então realmente tinha uma visão totalmente limitada, mas fui para esse mundo e aprendi muito. E aí eu fiz uma coisa que eu não recomendo a ninguém, imagino que tem alguns candidatos ao MBA aqui, que foi fazer o MBA com um foco muito, muito fechado. Eu achava que eu precisava de um background teórico para poder trabalhar em finanças, que era meu objetivo dali em diante. Então eu voltei para estudar no MBA, voltei a Stanford, e lá eu fiz todos os cursos de finanças possíveis e imagináveis, com PhDs, e foi legal, mas a verdade é que não era realmente aquilo que acabou, né, me servindo depois para o momento que eu vivo hoje. Saí de lá, fui para Wall Street, fiquei um tempo, me reencontrei com um colega de MBA que tinha lançado o Mercado Livre há coisa de 2 meses na Argentina. A paixão com que ele falava do negócio dele me chamou a atenção. Eu larguei a carreira em Wall Street, segunda decisão difícil, voltei ao Brasil para fundar o Mercado Livre no Brasil. Lancei o Mercado Livre, então, né, estou lá há 17 anos, vai fazer 18 no meio desse ano. Tem uma história longa aí para contar, eu vou estar no painel amanhã, eu conto também, quem está curioso, vai no painel amanhã às 11 horas, Ótimo lá em plug. Harvard Business School, estarei lá. Ótimo plug. Então, Cristiano, agora eu gostaria de pedir para você compartilhar sua história com a gente. Você quer que eu monte na sua apresentação ou você... Não preciso da apresentação. Tá ótimo, claro. Preciso tirar o microfone, porque eu sou muito italiana para falar com o microfone eu só- preso. Falo com a mão. Produção. Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma delícia estar aqui nesse painel com vocês. Estou vendo que todo mundo aqui é digital, só eu que sou do mercado tradicional. E esse é um mercado difícil, né? Mas é um mercado que eu gosto. E eu estou aqui para falar de... Gostei desse convite porque eu estou para falar de 3 coisas que são minhas 3 grandes paixões, que é empreendedorismo, inovação e o Brasil, né, gente? Eu adoro o Brasil, sou apaixonada pelo Brasil, diferente deles, nunca tive a oportunidade de estudar fora, diferente de vocês. E acabei tendo que aprender o que eu aprendi por lá mesmo. E eu acho que o Brasil está passando por uma fase de transformação muito, muito legal. Eu gosto de chamar isso de transformação. Essa limpeza que a gente está passando vai entregar um Brasil para a gente daqui a 2, 3, 5 anos
muito melhor, mais ético, mais profissional, com uma gestão pública melhor e com uma competição entre as empresas melhor, porque é mais justa, né? Porque assim está todo mundo na mesma regra do jogo, ninguém está roubando, está todo mundo ganhando, trabalhando. Então eu acho isso muito bacana e o Brasil me deu muitas oportunidades. Então eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas antes disso, eu que tenho que mexer esse negócio aqui, né? Deixa eu ver como é que faz. Foi? Antes disso, eu queria compartilhar com vocês rapidamente sobre o empreendedorismo, a minha visão mais global, assim. Eu acredito que o empreendedorismo no mundo vai crescer e muito. Eu acho, aliás, que é a única solução que a gente tem. Então, vocês estão no painel certo. Falar sobre empreendedorismo é a bola da vez. Um pouco porque a gente já fala bastante sobre a inteligência artificial e as tecnologias e os computadores quantum, e a nanotecnologia, a energia, etc. E tudo isso vai devagarzinho, terminando com aqueles empregos de mais low skills que tem por aí. Isso é uma coisa meio irreversível mesmo, isso vai levar para o empreendedorismo. E também as crises econômicas, né, que o Brasil já viveu muitas, eu vivi várias. Só que isso é mais reversível, porque ela, graças a Deus, acontece e passa, viu, gente? Passa. Eu vivi várias crises e garanto para vocês que passa. E outra, tem sempre muitas oportunidades em todas as crises. Deixa eu ver se eu aprendo esse treco. Aí, não. Aí. Então tá aí. Eu acho que a inteligência artificial trocou os low skills de agricultura e indústria para depois low skills de serviço, e agora o negócio é tecnologia, né? Então tem que aprender sobre software, engenharia, etc. E esse livro aí fala bastante sobre isso, nem vou me alongar, porque senão apanho aqui, mas esse livro é muito legal, recomendo que vocês leiam, porque é bastante interessante sobre esse assunto. Agora, o que eu queria falar mesmo é sobre esse aqui. Deixa eu virar. Gente, aí. Esse livro é muito bacana, e o Yuri é um cara que eu admiro bastante, e ele fala que nesses novos empregos e nessas novas empresas que estão se formando daqui para frente, aí eu acho que esses meus amigos aqui da mesa vão me ajudar a falar sobre isso, precisa de muitas outras coisas além dos skills básicos que a gente aprende, né? Que é usar o lado esquerdo do cérebro. Então, inteligência emocional, inteligência social, inteligência física, espiritual, compaixão, gente, empatia, paixão pelo que gosta, valores, né, curiosidade, colaborar, porque o trabalho daqui para frente vai ser muito mais colaborativo. As pessoas vão ser empreendedoras, são funcionários executivos empreendedores que a gente precisa, que as empresas precisam daqui para frente. Então, assim, as decisões vão ser mais compartilhadas, vão ter menos graus de gerência, as pessoas vão ter mais autonomia para criar, para fazer a sua criatividade aparecer, e precisa ter muita resiliência. Então, isso são ingredientes de empreendedores que vão ser aplicados e que precisam ser aplicados nas empresas. Aquele trabalhador das 9 às 5 que joga caneta e chega lá no trabalho e fala, o que é que eu preciso fazer hoje mesmo, e pergunta para alguém, e o cara diz para ele o que ele tem que fazer, isso aí está fadado a morrer. O futuro é aquela empresa onde cada um tem os seus próprios projetos a curto prazo, uma semana, 15 dias, não adianta planos a 3 anos. Os planos são curtos, você executa aquilo rápido e muda para outro. A coisa é muito mais dinâmica e muito mais eficiente. Bom, voltando a falar do Brasil, está aí, né? Nós estamos nessa crise que todo mundo sabe. Quando eu saí de lá, nós tínhamos 13,5 milhões de desempregados e dizem que esse número ainda não é exatamente a realidade. Portanto, o empreendedorismo no Brasil vai crescer. Nós já somos empreendedores, é um país empreendedor e vai crescer por conta disso em uma condição exponencial. E aí, o que a gente precisa para isso? Está aí, né? Olha aí, de 2009 para 2016, no Brasil foram criadas 12 milhões de empresas. Um pouco delas migrou do mercado informal para o mercado formal, está aí, ó, essas meias. Isso demonstra o seguinte, quando você dá a condição, se simplificar um pouco a condição para abrir uma empresa, né, porque abrir uma empresa no Brasil é quase não é mesmo? É uma dificuldade enorme. Fechar, então, não te conto, pode demorar 10 anos, 20, você não consegue fechar. Então tá aí, criar umas condições para empresas que faturam até 20 mil dólares por ano. São muito pequenas, mas não importa, olha isso, formaram quase 7 milhões delas nos últimos anos. Então, quando você cria condições, o Brasil está aí, empreendendo. Agora,
vamos empreender, mas vamos fazer com que essas empresas continuem vivas. A mortalidade infantil das empresas no Brasil ainda é gigantesca, 50%. Então, a gente precisa criar condições dessas empresas continuarem operando. E as que operam, continuem crescendo. Para isso, a gente precisa resolver algumas coisinhas. E que é fácil, viu, gente? Não é difícil, não. Quer ver como é fácil? Olha lá. Primeiro, como eu falei, simplificar para abrir a empresa, né? Não adianta demorar 100 dias no mínimo e ter um monte de documento que a gente preenche, volta, vai, volta, bate, volta, você não consegue abrir a empresa de jeito nenhum. Então, precisa melhorar isso. Precisa melhorar o nível de registro, gente. Registro de patente, registro de marca. Demora quase 10 anos para você registrar uma patente. Como é que você lança um novo negócio? Está aqui os meus amigos da tecnologia para dizer, não é? Você lança um negócio. Sabia que a patente do StarTech, da Motorola, saiu agora? Não existe mais o telefone. Acabou de sair a patente. Então, assim, não dá para demorar 10 anos. Né? Com a rapidez das coisas hoje, precisa ser um pouco mais rápido. E registro de marca também. Você vai lançar um negócio sem a marca registrada e demora 5, 6 anos para registrar. A outra coisa é registro de produtos. Como é que você vai competir em igualdade de inovação se você não consegue ter as matérias-primas inovadoras no mercado? Nós estamos falando de nanotecnologia, de computadores quânticos, não é, gente? Nós estamos nessa era, as coisas precisam ser muito mais rápidas. No Brasil, as pessoas nem conhecem essas matérias-primas a nível de vigilância sanitária e é difícil você conseguir a aprovação delas. Então, a gente precisa criar um fast track para que essas matérias-primas e produtos consigam, que já sejam usados internacionalmente, consigam ser usados no Brasil mais rapidamente. A outra coisa, né, todo mundo sabe, os impostos no Brasil são impossíveis. Você precisa ter uma pessoa, ou algumas na empresa, só para ficar informando para o fisco o que você está fazendo todos os dias. E vou te dizer, hein, até essas pessoas apanham, porque todo dia muda a regulação. Então, hoje em dia é uma coisa, amanhã muda outra, é difícil você acompanhar a legislação. E tá aí, eles fizeram um negócio do Simples, que reduziu 21 impostos em 7, para empresas até $1 milhão e pouco de faturamento, e isso já aumentou bastante essas pessoas, bastante essas empresas no Brasil. Então, existem formas e formatos. Agora, por que só empresas até $1,5 milhão? Por que outras empresas não podem simplificar a sua forma de impostos? Então, isso é uma coisa que precisa mudar. A outra coisa, né, banda larga. Vocês da internet sabiam que 40% dos brasileiros não têm banda larga ainda? E isso o que acontece? As empresas ainda se formam muito na região sul e sudeste, porque lá tem internet, tem tudo isso. Lá fora, nos outros estados, ainda tem uma formação muito menor, muito por conta disso. Então, a gente precisa equalizar isso. Financiamento. Existem milhares de financiamentos. O BNDES é superativo, tem um monte de financiamento, a Caixa, o Banco do Brasil. Isso é ótimo, mas como é que você acessa esse financiamento? Empresa pequena quase não consegue. A legislação é difícil, as regras são difíceis, o projeto é muito difícil de fazer. Então, simplificar isso para que as pessoas possam acessar mais rápido esse financiamento. Agora, uma coisa legal, ó, homem e mulher é bem balanceado, quase meio a meio. E falando um pouquinho de mulher, porque eu não posso deixar de falar, porque vocês sabem, eu sou apoiadora das mulheres que trabalham, acho que a gente precisa mesmo estar aí. E olha, nós somos 105 milhões, as solteiras que o digam, né? Porque, vou te contar, a mulher no Brasil é o nosso maior produto interno bruto, é mulher. E aqui, ó, 38% delas já sustentam as suas famílias, são arrimo de família. E 42% desses 38% sustentam as suas famílias, os seus filhos moram sozinhas nas casas, sem marido e sem companheiro. E outra, mesmo assim elas estão empreendendo. Olha, 51% das empresas novas são formadas por mulheres. Legal, né? Parabéns, mulheres. Então é isso aí. Isso quer dizer o seguinte, que a gente não quer ser igual aos homens. Essa coisa de igualdade não existe. Ninguém quer ser igual. As mulheres têm a sua força biológica, os homens têm a sua força biológica, e é a junção das duas coisas que é muito legal. Aliás, eu diria que as empresas não precisam só, nem os governos, não precisam só de homens e mulheres, precisam também dos milênios. Vocês vêm com um conhecimento, uma rapidez, que a gente ainda não tem mais, né, amigo? Então, assim, a gente precisa que essa diversidade faça com que a coisa aconteça, né? O Brasil precisa disso, as empresas precisam disso, precisam dessa diversidade. E aí a junção dessas forças vão criar um ambiente de trabalho gênero inteligente. E é isso que as novas empresas precisam. Não precisam ser feministas, não precisam ser machistas, precisam ser gênero inteligentes. Usar a força
das forças diferentes dos milênios, das mulheres e dos homens, para atingir o objetivo que a gente quer. Bom, e aí o que a gente precisa, né? Inovar. E por falar em inovação, não tem mais aquela onda de inovação, que é um tsunami que vem, que inova. Acabou aquilo, gente. A inovação hoje é dinâmica. Ela é todos os dias, todos os minutos, todos os momentos. E é o que ele estava dizendo aqui. Startup é o que a gente tem que ser todo tempo. O dia que você perde esse teu espírito de startup, de que você está sempre inovando e criando rápido, e tendo pessoas que criam e que fazem os projetos, e que trazem novidades. Sabe aquele gerente que fala assim, ó, não, pelo amor de Deus, olha, depois você me traz isso, né? Faz aí o que você tem que fazer, acabou. Quanto menos gerência tiver, quanto menos hierarquia a empresa tiver, quanto mais a gente ouvir os novos e as novas ideias, mais as empresas vão crescer, mais elas têm condição de sucesso. Tá aí o case, né, do Blockbuster contra Netflix, para dizer para a gente que isso aí é uma realidade. Ontem aprendi isso do meu amigo Carlos. Olá, então por falar em inovação, vamos falar um pouquinho da minha carreira, que vocês querem saber, né? Por isso que eu já falei tudo isso. Bom, comecei em 86, vendi minha cadeira de dentista, porque eu era dentista, e comecei essa empresa chamada Fitoervas, que era uma empresa de shampoo, que fazia shampoos naturais. Vendi essa empresa 12 anos depois para a Bristol Myers. Ela já era líder no segmento, tinha 800 funcionários, e ela deixou um legado para o Brasil, que foi a primeira semana de moda e 61 novos estilistas brasileiros. Isso está aí até hoje. E é muito legal. Depois dela, veio a importação. E aí que eu digo das crises, né? E você vê as oportunidades. Eu acho que a oportunidade é aquela coisa que parece um trem. Ele passa na sua frente. Se você não pegar, o outro ali na frente vai pegar na próxima estação. Então, precisa entrar nessas oportunidades e sacar as oportunidades, e é na crise que elas acontecem. Na época do plano Collor, né? A gente saía de 80% de inflação, com o fisco, toda aquela confusão. O Collor vai lá e fala, vou abrir a importação. Eu falei, opa, vou lá. É isso que eu vou fazer, e comecei a importar marcas internacionais. E esse acabou virando um negócio que eu toquei durante 15 anos, e ficou bastante grande. Hoje está com as empresas, suas filiais no Brasil, com as marcas internacionais. E a gente tinha 28 marcas com exclusividade para o Brasil. E foi muito legal. Então, assim, ver essas oportunidades. Mas daí o que acontece? Tem os produtos e não tem onde vender, né? Porque como não tinha mercado, não tinha onde vender, então vamos abrir loja de perfumaria nos padrões internacionais. Essa era uma rede que tinha 20 e poucas lojas, que também foi vendida por uma empresa chamada Fragrância. Bom, aí começa o negócio da internet, precisa falar de saúde, de bem-estar. Esse era o meu DNA. Falar saúde, de bem-estar, de coisas naturais, de homeopatia, que a Fitoervas veio da homeopatia. Essa era uma coisa que eu era apaixonada, sempre gostei. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Eu comecei a escrever livro, a fazer site, não sei o quê, e até hoje, esse meu lado de mídia social é bastante forte. Fiz um programa de televisão, vários programas de televisão, e agora estou aí no Shark Tank, que é o que eu estou mais gostando, aliás, porque juntou, né, a televisão com a mídia, com o empreendedorismo. E aí, a AE foi uma sociedade muito feliz, com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Júnior da Hipermarcas. A gente fez essa empresa que era um passo à frente da Fitoervas. Ela tinha muito mais inovação, porque era um produto de base vegetal, com ingredientes orgânicos. Então, era um passo à frente do que era a Fitoervas. Então, tinha muita inovação. E aí veio meu grande... Esse daí também nós vendemos, hoje está na mão da Coty. E aí veio esse meu projeto, que eu brinco que é o meu projeto mais difícil de todos, porque foi a maior inovação que eu já fiz, porque é trazer uma nova categoria para o mundo, né? É uma categoria que a gente chamou de aliméticos, e assim o mundo inteiro conhece isso por aliméticos, que é misturar alimento com cosmético. É uma nova categoria disruptiva, porque ela trata a beleza de dentro para fora. E aí eu vou contar um pouquinho rapidinho sobre ela. Então, ela junta 3 categorias, né? Alimento com cosmético e com vitamina. A gente ganhou muitos prêmios, ganhou um prêmio aqui nos Estados Unidos, ganhou um prêmio na Inglaterra, porque realmente é bastante inovador. E aí o primeiro produto foi esse Beauty Drink, que inovou na tampa, que é uma tampa dosadora, os ingredientes estão todos na tampa, na garrafa só tem água, e você mistura isso na hora de tomar. Então tá aí vitamina, tudo natural, não, sem conservante, e a vitamina realmente está, né? Porque a vitamina, depois que mistura na água, ela se perde. Gente, estou falando meio rápido, porque senão vai apanhar aqui, tá? Aí depois a gente fala mais rápido. Bom, aí veio o Beauty Juice, e veio vindo outros produtos, uma bala de colágeno com vitamina, o chá, que agora a gente lançou nas cápsulas da Nespresso, está aí a oportunidade. Acabou a patente da Nespresso, vamos colocar o chá na cápsula, né? O chocolate
que é uma delícia. Quem é que não gosta de chocolate? Metade do público é chocolate. Um chocolate sem culpa, sem açúcar, com colágeno e fibras. Depois vão vindo aí Beauty Bar, Beauty Workout, que é uma parceria com a Plataforma. E aí os co-brands. A gente fez um co-branding com a Vigor, lançou o primeiro iogurte com colágeno negociado com stevia e um chocolate com a Cacau Show. Então, a gente está licenciando a marca já para algumas marcas grandes. E aí não adianta falar de funcionalidade se você não provar, né? Porque todo mundo fala, isso funciona, mas vamos provar se funciona mesmo? Aí nós fizemos usamos um laboratório italiano e a Unicamp no Brasil para testar e comprovou a redução de ruga em 60 dias. Então tá aí, gente, colágeno para vocês, viu? Para ficar todo mundo jovem e bonitinho. Cristiano. Bom, tá acabando. Tá bom. Eu vou pedir, só para a gente poder depois abrir novamente o painel. Vamos lá. Ótimo. Então, olha, Beauty no mundo, tô acabando, você não vai me bater, tá aí, ó, Selfridges, primeira vez que alimento foi colocado numa Beauty Hall. Ravenicos, Harrods, e aí, quando a gente foi chamado para ser patrocinador do London Fashion Week. E aí foi a primeira vez que o Brasil participou de um evento de moda internacional assim. Resumindo, gente, para concluir. A realidade, eu adoro essa frase do Yuri Van Gesk, que diz que a realidade é um museu permanente. Ele é mesmo. Né? A gente tem que pensar para frente, tem que inovar, tem que empreender. E eu adoro ver vocês interessados em empreendedorismo, que é isso aí, é minha paixão, e vai dar certo, e o Brasil vai dar certo, e vamos que vamos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Eu acho que você trouxe uns pontos bem interessantes, até conecta o começo da sua fala com o que eu queria abrir para o painel, que era ouvir a perspectiva de vocês, o que vocês acreditam que são os principais desafios para se empreender e para ter um negócio de crescimento rápido, não só começar um negócio, mas ter um negócio de crescimento rápido no Brasil, como vocês contornam esses desafios e terminar pensando, dando uma recomendação para um estudante, talvez, assim como eu e como muitos outros aqui, que pensem em voltar a empreender para o Brasil, o que vocês acham que seria interessante eles ouvirem? Mas primeiro eu vou começar. É assim, ó, nessas horas eu uso, né, que eu sou mulher, você sabe. A gente só usa quando interessa. Não, tô brincando. Eu acho que você fez muita pergunta de uma vez, já esqueci. 3 coisas. Os principais desafios, acho que você já falou. Então, acho que você poderia, talvez, falar sobre... O principal desafio é ter uma equipe, né, motivada. É isso aí, não é mesmo? Eu ia falar isso, é gente, né? O principal desafio é gente. Acho que de qualquer negócio. No nosso caso, a gente lançou numa época que não existia essa categoria de comércio eletrônico. Então, a gente precisou formar muita gente. Né? Eu acho que isso, o Brasil tem gente e tem gente capaz de aprender. Acho que é por aí. Acho que gente, com certeza. Esse é um desafio e é a recomendação de se cercar de gente boa. Né? Gente boa, isso é uma coisa, acho que é muito importante. Qualquer pessoa que monte um negócio entenda. Gente boa traz gente boa, necessariamente. E gente que não que não é classe A people, a diferença de pessoas que elas trazem é muito grande. Então, o que você tem, quando você começa a cair em qualidade de equipe, é uma deterioração muito rápida da qualidade de entrega da empresa. Então, é importante tentar manter a cultura, o padrão de pessoas que vão ser as pessoas que vão te apoiar ao fazer o negócio. Empreender é difícil por vários motivos, a tua pergunta. A gente tem problemas de infraestrutura gravíssimos no Brasil. A gente não consegue confiar que as coisas vão processos mais simples, que você, se eu ligar, vai tocar do outro lado o telefone, você não sabe se vai acontecer isso. Então, até coisas básicas de infraestrutura, você não consegue confiar. Então, você trabalha com redundância, um monte de processo. Tem que ser checado de novo, e muitas vezes reconstruído. O desafio do Mercado Livre é quase impensado. Você está criando uma categoria inteiramente nova, você provavelmente não tem infraestrutura de logística, você não tem legislação para reger isso, você não tem nenhum tipo de ecossistema para receber, você está construindo tudo do zero, literalmente. Então, mas o bom aí é que a oportunidade é gigantesca. Isso é que é o legal. Se a gente for esperar a infraestrutura ficar pronta, se a gente tivesse esperado a infraestrutura ficar pronta lá em 99, a gente não estaria falando aqui agora. Exatamente. Todos esses problemas infraestruturais, eles viram barreiras de entrada.
né? Então, se você teve que construir a tua infra de logística, por exemplo, imagina o tamanho da barreira de entrada do teu concorrente para começar a atuar, ele vai ter que fazer a dele agora, né? Então, acho que infraestrutura, a burocracia é uma coisa bastante presente para a gente ainda. Fazer tudo é difícil no Brasil. Às vezes eu faço uma brincadeira com meus amigos americanos, que assim, quer empreender no Brasil, cara, faz 3 coisas simples, que qualquer negócio tem que ter. Só apenas 3 coisas. Abre uma conta no banco e consegue o cartão de crédito. Simples, né? Todo negócio precisa de uma conta no banco. Aluga um escritório. Todo negócio precisa de um escritório. E contrata a linha telefônica corporativa para tua empresa. 3 coisas. Se você fizer isso em uma semana, você é um gênio. Esse cara é o próximo bilionário. Então, infraestrutura, burocracia e pessoas. Hoje são as 3 coisas que são as dificuldades, e a solução é estar cercado de gente boa, na minha visão. Bom. Desafios, já falaram bastante aqui. Vou entrar na recomendação só. A gente fala muito em gente, acho que gente não é problema só do Brasil, acho que é problema em vários países. E é muito comum falar, a gente vai trazer gente boa, ou contratar o cara que vai ser melhor que você. Isso está na parede, valores e culturas, tudo que a empresa virou, todo mundo fala. Só que eu acho que uma recomendação que eu aprendi bastante com isso, eu era um cara muito de operação. Eu fiquei 5 anos na frente do computador, literalmente. E 90% do meu tempo que eu estava na empresa, que eram muitas horas do dia, era lá, execução. E hoje eu foco muito em formar pessoas. Então, a gente fala de gente, eu acho que é até um erro nosso, um erro de qualquer empreendedor, porque o cara não nasce bom. Ele não sai da faculdade só porque ele tem um CR alto, bom. Ele precisa de resiliência, ele precisa de um monte de coisa. Eu acho que hoje que eu faço bastante, eu acho que é o que me dá mais prazer. Me dá mais prazer fazer isso do que até um resultado bom, dedicar seu tempo para essas pessoas. Então você contrata um garoto, um trainee super bom, mega motivado, bota num programa normal, ele pode ser ok, mas você treinar, dedicar seu tempo, ficar 2, 3, 4 horas com essa pessoa, aí sim você vai formar gente boa, aí sim você vai formar gente melhor que você. A gente tem um sócio de 21 anos na empresa. A gente tem uma menina que voltou, quando a gente contratou uma trainee, que tem 21 anos, já passou por 3 áreas da empresa, com certeza nessas 3 áreas ela é melhor do que eu, melhor do que o diretor, ou mesmo nível do diretor da área. Agora, essa menina, a gente está 2, 3, 4 horas do lado dela, a gente está puxando ela, a gente está fomentando sede de conhecimento para ela, e é um trabalho nosso formar gente boa. Então, esse desafio de gente, eu acho que não é tão difícil resolver. Agora, dá trabalho. Não é que você contrata 10 caras bons pra caramba, larga ele lá e você está com o time montado. Não, você vai ficar lá 10, 12 horas ensinando, igual um professor mesmo. Queria adicionar, em relação ao conselho, uma coisa que eu acho que foi um aprendizado valioso para mim, principalmente a gente tende a errar e eu acho que a focar muito em achar gente inteligente. E cada vez mais eu aprendi que, na verdade, o business precisa de mais gente corajosa do que gente inteligente. Quando você monta um negócio, principalmente se você está fazendo empreendimentos no Brasil, obviamente, tu não tem que ser, cara, excelente, capacitado, etc., mas coragem é mais rara que inteligência e mais rara que talento, na minha opinião. E no dia a dia do negócio, você vai ter decisões difíceis, vai ter hora que não vai estar legal. Às vezes eu ouço em entrevista, o cara fala assim, não, quando eu estou motivado, eu produzo. Óbvio, todo mundo que está motivado produz. Isso é melhor não falar nada do que falar isso, né? Gente corajosa é aquela que produz quando não está motivado, quando está difícil, quando a solução não está clara, que ele continua. Então, acho que talvez uma dica legal é procura gente com fibra, gente corajosa, porque isso eu acho que faz a diferença no business. Ai, Gabriel, eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso, assim. Eu acho importante coragem, sem dúvida nenhuma, para empreender precisa de coragem, e eu acabei de falar que eu acho que as pessoas nas empresas precisam ser empreendedoras por si. Mas nada pior que uma pessoa que tem iniciativa e poder e que toma a decisão errada, né? Então, assim, é perigoso uma pessoa com coragem que não tem conhecimento técnico ou que não tem o skill que você precisa que ela tenha.
Então, na verdade, aqui, o que vocês precisam fazer é colocar tudo isso que a gente falou, jogar no liquidificador e misturar tudo, né? Porque é importante ter conhecimento técnico, é importante ter coragem, é importante ter resiliência, é importante, sim, acreditar, ter os valores da empresa e trazer a experiência dos milênios de 21 anos, que é o que a gente precisa para a empresa inovar. Quer dizer, é tudo isso junto. E como é que a gente faz que tudo isso junto aconteça? É saber fazer uma seleção boa. Porque também das 50 pessoas que aparecem lá, de 21 anos, vão ter 3 brilhantes. E vão ter 47 que não são. Né? Como é que você identifica quem são esses 3 brilhantes? Então, aí é um pouco da gente saber selecionar essas pessoas e daí dedicar tempo, treinamento, educação, para fazer com que ela cresça da forma que a gente precisa que ela cresça. Né? Tá ótimo. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou abrir para o público, então já comecem a pensar nas perguntas de vocês. A gente falou aqui de desafios, eu queria falar um pouco de oportunidades. Né? Quais são as oportunidades que vocês veem no Brasil, inovações, tendências que vocês estão vendo em outros lugares e que ainda são pouco exploradas no Brasil? Aproveitar que o painel tem perspectivas bem diferentes de eventos, hotéis, e-commerce, produtos, bens de consumo, então acho que a gente vai ter perspectivas diferentes para ouvir. Eu acho que tem muita coisa. Acho que mais recentemente a gente tem visto bastante gente olhando para o setor agrário, um setor importante no Brasil que precisa de inovação tecnológica. Tem todo um segmento de cosméticos, beleza, que também carece de ser mais bem explorado. A gente é um país que consome muito isso e também injetou pouca tecnologia nisso até agora. Eu acho que, em geral, assim, across the board, tem uma grande oportunidade para serviços bem prestados. No Brasil tem uma coisa curiosa que a gente, por exemplo, quando entra em contato com o saque ou atendimento de alguma empresa, a gente não espera realmente que o nosso problema seja resolvido. É um negócio da Judite, né? E aí, quando o problema é resolvido, que é outra coisa interessante, você vira fã da empresa. Ela te deu um problema e resolveu o teu problema que ela mesma criou. E você ama a empresa agora. Só porque tem gente do outro lado. Então, acho que, no geral, produtos que têm bom atendimento vão ganhar projeção no Brasil. É um país voltado para serviços, mas que tem qualidade baixa de serviço. Então, acho que isso é uma oportunidade muito interessante para quem quer empreender. Olha, eu acho que o Brasil, como eu falei, é um país de grandes oportunidades. Tem muita coisa para fazer lá. Assim, cada vez que você viaja e olha fora, a gente olha e fala, nossa, como tem coisa para fazer no Brasil. É achar sua paixão. Eu acho que quando você encontra uma coisa que você realmente gosta, você vai fazer aquilo acontecer, né? E trazer alguma coisa nova. Eu não acredito em negócios que não tragam inovação. Em qualquer que seja, qualquer da forma de fazer, ou no produto que ou no conceito que traz, ou sei lá. Precisa ter inovação, porque senão se você cai sei lá, numa armadilha de fazer mais do mesmo, e aí a tua briga vira uma briga de discussão de preço. E aí, para quem está começando, é difícil, né, discutir sobre preço com os grandes que já têm um volume muito maior. Então, para começar, tem que ser uma coisa que tenha inovação. Eu acho que é isso. E aí, qualquer segmento tem, acho que cabe. Vou falar de uma forma um pouquinho mais ampla, fazendo um link até com uma pergunta que você tinha feito antes, que era a recomendação. Né? Eu tenho 2 filhas que daqui a pouco vão estar na faculdade e tem sempre essa história, né? O que eu vou estudar, né? Ainda mais no Brasil, você tem que decidir a sua vida antes de ir para a faculdade. Mas o que eu tenho incentivado elas a pensar é a paixão, que a Cris falou, aliada a resolver problemas. Né? E, assim, os problemas que a gente tem daqui para frente são novos, são problemas, talvez, que a gente não tenha encarado até aqui, e esses problemas geram oportunidades. Então, assim, aliar a sua paixão a você pensar naquilo que vai ser ou já é um problema, dá para você fazer a sua vida profissional, o resto da sua vida. Eu acredito que a gente vê muito no Brasil que mindset até da muita gente que estuda aqui fora
e vai para o Brasil, vê o modelo dando certo aqui, chega lá, quer replicar. E falando de oportunidades, a gente é um país extremamente ineficiente. Então, você vê alguns casos de tecnologia arbitrar essa ineficiência, como Mercado Livre, como a gente faz, como o Nubank faz. E eu acho que se a gente fizer um brainstorm aqui, a gente cita 10, 20 ineficiências no Brasil que ainda não foram arbitradas através da tecnologia. O setor de plano de saúde é uma piada. Então, acho que a gente consegue identificar essas ineficiências que tem no Brasil, que não necessariamente tem aqui, ao invés de ficar só vendo o que está dando certo aqui e copiando, fazendo no Brasil. Essas ineficiências são inúmeras, é só pensar um pouquinho. Acho que esse é um ótimo ponto mesmo. Com isso, eu gostaria de abrir para perguntas da plateia. Vocês podem levantar a mão que um voluntário vai levar o microfone até vocês. Se você pudesse se apresentar e fazer a pergunta brevemente. Oi, meu nome é Carolina, sou doutoranda na Harvard Graduate School of Design. A gente vê aqui um painel do setor privado, um painel do lado do setor público, pessoas jovens, bonitas, cheias de energia, transformando, gerando capital, fazendo acontecer. E daí o próximo painel, futebol, né? E a gente quer expandir a cara do Brasil, e daí só, não sei se vocês viram, Real Passion, Maracujá. Falei, putz, vi ali na porta, startup de estudantes do MIT. Putz, que ideia, né? Genial. Que é alguém que não gosta de maracujá, a primeira coisa que eu tomo quando eu chego no Brasil. Daí eu fiquei imaginando que isso vai levar a minha pergunta. Pô, como é que esse maracujá foi produzido? Será que ele foi produzido com comunidades ribeirinhas, lá no Manaus ao Passo Fundo, ajudando famílias, mulheres, transformando comunidades e tal? Então, eu queria saber de vocês, como que vocês envisionam, enxergam, assim, oportunidades e formas de empreender, inovar e, ao mesmo tempo, desenvolver, mas levando em consideração interesses não só privados, mas públicos e principalmente sociais, para desenvolver um Brasil não só para alguns, mas para todos. Obrigada. Carolina? Bom, cara, bom ponto. Eu acho que essa nossa geração está cada vez mais com essa pegada. A gente está tendo exemplos que talvez a geração antes da gente não teve, de começar a gostar, de admirar mais daquele cara que está ajudando. A gente viu no Brasil alguns. Um caso recente foi o Eli Horn, da Cirela, que eu já era super fã do cara. Esse fato dele ele tá ajudando, ele ser um cara que está engajado em filantropia, faz a gente admirar ainda mais. Então, acho que esse mindset só vai melhorar. Dá para você fazer muita coisa. De novo, tecnologia é fazer mais com menos. Um cara que estudou na sala desse cara aqui, do Gabriel, ele fez um aplicativo na Índia que, eu não sei, acho que ele não tinha modelo financeiro nenhum, que chama Waste No More. Waste No More? No Foods Go to Waste. Então, basicamente, você deu uma festa, deu um churrasco, e sobra alguma coisa, você já tem um cara do outro lado querendo aquilo. Eu acho que na nossa geração a gente pegou essa onda do que está dando certo aqui, a empresa aqui de não sei o que vale 1 bilhão, vamos fazer igual. Mas eu acredito que na Apple Store, no Android, já tem centenas de apps de tudo. Já tem modelo de e-commerce, já tem um monte de modelo aí que deu certo e dá dinheiro. Mas essa próxima geração ela tem que focar mais nisso, nos problemas que realmente são mais sérios. Então, no nosso caso, eu acho que a gente fez negócio, escolheu modelos que a gente acaba ajudando toda essa cadeia. O Stereo, eu comecei vendendo no Mercado Livre. Então, ele deu voz, o Mercado Livre deu voz para o cara que vendia na Uruguaiana, lá no centro. Então, o cara que tinha uma grande loja, a Netshoes, por exemplo. A gente tinha pousadinha lá que gerava 1 emprego, 2 começou a gerar 10.
aumentando a ocupação nas cidades, aumentando o turismo na cidade, a gente passa a gerar mais emprego. Tem casos legais. Tem uma cidade chamada Olímpia, 5 horas de São Paulo, não tinha nada, não tinha nem hospital. Tinha um hotel com 100 quartos e um parque de águas termais. A cidade hoje tem 3 mil quartos de hotel, tem tudo. Até brinco que meu irmão vai ser prefeito da cidade. Então, eu acho que, sim, essa galera nova tem que ter esse mindset. Você, com certeza, é bem capacitada para isso. E, de novo, acho que a Apple Store está cheia de aplicativo lá irrelevante. E quem conseguir lançar, atrelar as duas coisas, assim, acho que vai ter um marketing viral de graça. A gente vai começar a usar, a se tornar cliente. E, de novo, acho que tecnologia é o caminho para resolver muitos problemas, principalmente da desigualdade. A gente vê no Nordeste vários lugares que não tem água, mas dá para fazer um poço artesiano. Então, até só que um poço artesiano, dependendo do lugar do Nordeste, é uma fortuna. Ninguém pode pensar na tecnologia para tornar isso mais barato. Então, a gente tem que mudar, já está mudando um pouquinho o mindset da galera que está vindo nisso, e resolver problema de verdade. Olha, eu falar em mindset, eu acho que precisa, antes de tudo, mudar o mindset de que empresário trabalha para lucro próprio. Essa é a coisa mais importante, assim. O empresário no Brasil já é um herói se ele trabalhar direito. Se ele pagar os impostos, ele está ajudando o país. Se ele der emprego, ele está ajudando o país. Então, quando o mundo gira porque as empresas fazem o mundo girar. Né? Quando param as empresas, para o emprego, para o pagamento de impostos, e aí todos aqueles planos sociais também param. Né? Então, assim, essa é a primeira coisa que eu gostaria de pontuar. No segundo lugar, eu acho assim, no meu lugar, o que eu faço? Eu trabalho muito ajudando novos empreendedores. Então, eu sou conselheiro da Fiesp, onde a gente tem um projeto chamado Acelera Fiesp, que só esse ano acelerou 2.400 empresas. Então, esse é um trabalho fazendo com que essas empresas acelerarem e crescerem, elas vão dar emprego e vão fazer a economia girar. Né? Se a gente conseguir fazer com que essas empresas trabalhem de uma forma ética, que era uma coisa que não acontecia, vamos dizer, no Brasil passado, já isso vai gerar economia para o país e vai fazer com que o país seja mais rico e se torne a potência que o Brasil tem condição de ser. Porque eu acredito muito que o Brasil tem condição de ser uma grande potência. Ele tem tudo para isso. Ele só precisa de um pouco de seriedade e de gestão pública para conseguir chegar lá. A outra coisa é o Shark Tank, né? O Shark Tank é uma delícia fazer. Na verdade, nós ali estamos incentivando e impulsionando startups. E não só com dinheiro, com mentoria, porque depois que essas startups caem no nosso colo, é o dia inteiro com eles. Troca a fábrica, troca o produto, troca aqui, troca a embalagem, para fazer com que aquela coisa cresça. E aí, aquele negócio vai crescer, aquele menino vai ganhar dinheiro, ele vai ajudar a família dele, que vai dar emprego, que vai ajudar outras famílias. Então, essa é a roda que faz a economia girar. E tudo isso que o João falou, eu concordo plenamente. Outras coisas vão acontecer, os aplicativos vão andar e outras coisas vão acontecer. Mas a base da economia é fazer a economia girar. E quem faz a economia girar são os empresários. Então, a gente precisa apoiar o empresariado brasileiro. Né? Aqui, o empresário anda na rua, o pessoal bate palma. Né? No Brasil, o empresário olha e fala, aquele é bandido, é ladrão, é ladrão. Não é assim. Acabou essa fase. Essa é uma outra era que, graças a Deus, a gente passou. Nós temos 4 exemplos aqui, graças a Deus, eu me incluo neles, com muita honra. Que trabalhei, que cheguei aqui com os meus 16 mil dólares que eu vendi minha cadeira de dentista, sem nunca ter pego um empréstimo do BNDES, amiga. Sem nunca ter pego dinheiro emprestado de ninguém e sem nunca ter roubado, e meus impostos estão lá todos pagos, por isso eu estou sentado aqui hoje. Então dá para fazer? Dá. Olha aqui quanto exemplo que dá. Então vamos fazer de uma forma séria e ética, e dar emprego, e fazer esse país girar, que aí por isso que, graças a Deus, vocês tiveram a oportunidade de estudar nesse lugar e vão voltar para lá com essa cabeça. E que vocês fazendo com que as outras pessoas pensem assim, para que a gente consiga realmente fazer o Brasil chegar onde a gente precisa que ele chegue. E a gente se orgulhar dele. Tá? Vamos para mais, acho que vai ter tempo para mais uma pergunta só. Boa tarde, meu nome é Thiago, eu trabalho com inteligência artificial e eu gostaria de saber, porque no momento a gente está no 4º ano dessa nova tecnologia e em média levam 10 anos até uma tecnologia ser implementada na sociedade. E
tem vários debates ultimamente onde estão falando que os empreendedores do futuro, além de ter que entender como o software funciona, vão ter que começar a desenvolver produtos tecnológicos. E vocês acreditam que qual será o papel principal do empreendedor do futuro, ou seja, daqui a uns 10 anos, na sociedade? Porque o melhor exemplo que a gente pode ver no momento sobre isso é o Elon Musk, que já está fazendo telhado solar, usando uma tecnologia nova, e já estão começando a implementar carros com inteligência artificial. E vocês acham que produtos desse nível podem ir para o Brasil? Eu estou pensando aqui em duas coisas. Uma é que a ciência de ponta ela é necessária nesse tipo de inovação, é muito necessária. Não é só no Brasil, e talvez o Brasil tenha a sua deficiência para realizar esse tipo de ciência, né, de inovação científica, mas a gente vive, e você está estudando a inteligência artificial e software em geral, acho que uma oportunidade muito grande que é traduzir toda essa inovação da ciência. O Chris falou sobre computadores quânticos, né, que é uma inovação que ainda não está sendo usada de forma prática, mas traduzir tudo isso para coisas práticas, e você chamou isso de produto. A capacidade que existe, sim, no Brasil, eu acho que é essa de criatividade, inovação aliada à vida prática. Então, eu vejo, talvez não seja no Brasil que vão surgir, né, os primeiros computadores quânticos, não será no Brasil, mas usando os computadores quânticos, né, boas mentes brasileiras como a sua, talvez consigam usar esses computadores para desenvolver soluções que tenham aplicação, produtos que sirvam, sim. Eu vejo isso, eu vejo uma oportunidade enorme, e o Brasil, eu acho que ele se insere nesse contexto. Pegando um gancho aqui, na sua pergunta, você falou sobre tecnologia de ponta, produtos serem lançados no Brasil. Há um tempo atrás eu estava conversando com a turma da UF, e tinha um amigo meu de outra empresa que também estava conversando, e uma turma de engenharia da UF, e ele falou que vamos focar no que está dando certo lá fora e copiar, porque aqui no Brasil é muito difícil se formar novas tecnologias. Eu achei aquilo um absurdo. Ele estava conversando com alunos de uma grande faculdade, que provavelmente são 10 vezes melhores do que eu e do que ele, falando basicamente para eles, copia porque não dá para fazer. Então, acho que sim, dá para fazer. Tem casos globais no Brasil, talvez não de tecnologia disruptiva, internet ou web, de empresa. Mercado Livre é uma. E dois, você falou de inteligência artificial. Todo mundo fala de inteligência artificial, todo mundo fala de Watson, disso, daquilo. Tenta implementar isso em português. Base da inteligência artificial, você vai saber 10 vezes melhor que eu, que é a semântica. Semântica em inglês é totalmente diferente da de português. Ninguém tem uma semântica em português bem feita. Então, até pensar em inteligência artificial no Brasil, tem que pensar em semântica que tem alguém fazendo. Então, acho uma oportunidade legal. E é isso, acho que sim, que pode ser formado tecnologia de ponta no Brasil, com um grande foco ali. Nesse caso, o cara desenvolveu uma semântica em português, ele está, sim, falando aí no Brasil. Olha, eu acho que é uma nova era, essa era, né? Acho que o mundo mudou quando veio a internet, quando veio o telefone celular, o WhatsApp que deixa a gente maluco, mas eu acho que agora tem uma nova era dessa nova tecnologia. E isso é uma coisa irreversível, assim, ela virá cada vez com mais força, as empresas vão ter que se transformar, nós vamos ter que pensar as coisas de uma forma diferente, mais dinâmica, mais rápida. Outro dia eu vi de uma empresa de seguros, de corretora, de uma seguradora, chamada Lemonade, faço para vocês pesquisarem aí, ela paga o seguro em 5 minutos. Não tem imóvel alugado, não tem linha própria, né? Então, assim, é uma coisa toda virtual.
Como é que faz isso, né? Não sei como faz, mas o cara lá faz. E se ele faz lá, um dia nós vamos fazer no Brasil também. É só, graças a vocês aqui, graças a você que está estudando isso, vai levar isso para a gente e vai ser uma realidade, é uma coisa meio sem volta, a gente só precisa saber quando e de que forma isso vai chegar e quando isso vai chegar e estar perto disso e transformar as nossas empresas para aceitar isso. Está aberto porque isso vem e graças a Deus vamos fazer isso acontecer no Brasil da mesma forma como acontece aqui fora. Eu acredito bastante nisso e espero que você vá lá para o Brasil ajudar a gente, viu? Eu não estou vendo ele, que ele está atrás da câmera, mas é isso aí. Tá ótimo. Eu acho que, na verdade, eu gostaria de agradecer todos vocês pela participação aqui no painel. Acho que a gente poderia continuar mais esse mesmo tempo, mais 1h30, um dia falando sobre isso. Mas foi muito bom ouvir perspectivas tão diversas e complementares, mas com um olhar ainda positivo para o Brasil. Acho que isso inspira muito quem está aqui para voltar para lá e fazer a diferença. Muito obrigado e muito obrigado a todos.